O tema da ministração de hoje, o primeiro slide, vai falar-nos sobre famílias restauradas pela graça. Esse tema que você possa guardar ele no seu coração, porque é um tema que durante a semana ele tem que estar diante da tua casa, diante da sua família, porque as nossas famílias precisam ser restauradas. E a graça de Deus é o caminho da restauração da nossa casa. É só pela graça que realmente nós podemos ser restaurados por Deus. O versículo lá, o segundo slide de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que é o próximo slide ali, ele vai nos falar assim, passou aí, volta. Isso, é esse aí. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que eu preciso ser aperfeiçoado. O pastor Silvano e a casa do pastor Silvano precisa ser aperfeiçoada, precisa ser firmada, precisa ser fortificada e precisa ser fundamentada em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesse momento em que lemos a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrá-la aos nossos corações nesta noite. Senhor, família é algo tão precioso, criado por Ti e não pelos homens, mas que tem sido atacada de uma maneira tão veemente nesses tempos. Te pedimos que o Senhor possa nos firmar, nos aperfeiçoar, nos fortificar e nos fundamentar, ó Pai, em Cristo Jesus, na Sua palavra. Ministra aos nossos corações, no poder do nome de Jesus. Amém? Vivemos em tempos em que a família ela tem sido alvo de ataques intensos. Eu não sei se você tem percebido isso. Hoje nós temos uma preocupação grande, eu e a pastora Keila, tivemos a preocupação na época do Renê criança, em que escola ele estudaria. O que ele aprenderia na escola? Não estou falando do currículo ali, da grade curricular da escola, mas estou falando da convivência que ele teria com as demais pessoas na escola, como seriam os professores, o que os professores iriam ensinar, além daquilo que é a grade curricular, o que é normal para se ensinar, o português, o inglês e as demais matérias. Mas havia uma preocupação nossa, porque nós sabemos que as crianças que estiveram aqui à frente, quando nós oramos por elas precisam ser firmadas, fundamentadas, fortificadas no conhecimento da palavra do Senhor. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a palavra do Senhor, nós estamos entregando eles, como diria, o dito popular, de mão beijada para este mundo. E ele é cruel, o mundo é cruel. Então, nós vivemos em tempos de ataques intensos, seja por uma pressão cultural, seja por crise emocional, seja por até ideologias que se têm divulgado, ampliado nesses últimos tempos, seja também sobre uma sobrecarga financeira que nós hoje temos, nós seres humanos hoje, nós somos algo que eu diria, eu creio que acontece em todo lugar, mas no sul aqui nós temos às vezes isso mais aflorado. Às vezes nós encontramos pessoas dirigindo um carro de excelência, um carro de marca, um carro muito bom, e de repente você passa na casa, é uma casa de madeira, né? E às vezes sem pintura ou precisando de uma reforma. Eu não tenho problema nenhum com quem faz isso, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas querem mostrar a aparência
e não aquilo que realmente elas têm, ou não aquilo que realmente é de precioso, que é o conhecimento, que é a graça de Deus. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós não podemos viver de aparência. A nossa família não pode viver de aparência. E isso é muito, e acontece bastante aqui em Curitiba, nessa região aqui. Então, uma sobrecarga financeira. Muitas das vezes nós olhamos as pessoas que têm coisas melhores que nós, casas melhores que nós, e parece que dentro de nós, ou uma pressão, ou olhares dos outros, de que nós temos também que ter o que os outros têm. Eu quero te dizer, se você vive desse jeito, meu irmão, em nome de Jesus, pare agora de viver desse jeito. Porque você vai viver somente para as coisas deste mundo. E essas coisas são passageiras. Hoje nós estivemos na parte da manhã, na parte do almoço, na realidade. No mês da família tivemos o privilégio de celebrarmos um casamento. Eu e a pastora Keila celebramos um casamento hoje, na hora do almoço, com um almoço muito gostoso também. E eu falei no próprio casamento, eu me sinto feliz em celebrar um casamento. Porque é o que a Bíblia nos ensina a fazer. É celebrar uma família, um nascimento de uma família. E isso é muito bom. E aquele momento ali é precioso. Nós temos que entender que estas coisas são mais preciosas do que o que nós temos. Os nossos filhos são mais preciosos do que o que nós podemos dar para eles em questão de bens materiais. Uma coisa que nós sempre trabalhamos com o Renê é dar para ele uma condição dele saber aprender, poder aprender e poder decidir a vida dele. Isso nós sempre firmamos. Tem pessoas que às vezes até não entenderam bem. De um certo momento, eu até em uma ocasião, em uma situação com algumas pessoas, alguns amigos, eu falei assim, não, eu levo o meu filho para a faculdade. E as pessoas, algumas pessoas, de repente me olharam com um olhar assim, que comentaram um pouco também, de assim, cara, você está dando as coisas de mão beijada para o teu filho, ele não vai valorizar isso. Não, eu penso ao contrário. Eu, como pai, preciso ser a base para o meu filho ser mais do que eu sou. Mas como o meu filho pode ser mais do que eu sou se eu não dou condições para ele crescer? Eu não dei um carro para o Renê. E provavelmente não darei nunca. Ele que compre o dele, ok? Mas eu e aquele, como os pais, demos um bom estudo, ao qual ele está fazendo uma faculdade federal que se forma esse final de ano. Não é melhor do que ninguém, gente. Eu estou falando dele porque é meu filho. Só isso. Vocês têm de vocês com méritos também, ok? O que eu estou querendo dizer é que nós demos a base de estudo para ele. Hoje ele pode fazer concurso, ele pode seguir a carreira dele, ele pode fazer o que ele quiser da vida. A nossa parte nós fizemos. Mas não foi só essa a base. A base do Renê é ver ele aqui poder pregar, é ver ele aqui poder ministrar, é ver ele poder ministrar os seminários. A base espiritual, o conhecimento da palavra, esse supera qualquer outro conhecimento ou qualquer outra condição que você possa dar. Então, nós precisamos dar essa base para os nossos filhos, e depois disso, eles vão decidir o que eles querem ser da vida. Aí eles decidem se eles querem comprar carros bons, se eles querem viver em casas ruins e ter carros bons, ou se querem ter uma casa boa e carros ruins, ou pelo menos carros que andem, ou não sei. Mas aí a decisão é deles. Nós precisamos dar a base, mas nós hoje, a família, ela vive uma sobrecarga financeira, e muitas famílias, e eu digo das que estão dentro das igrejas hoje, vivem também um esfriamento espiritual. Porque o mundo prega diferente daquilo que nós pregamos. O ensinamento do mundo não é o que nós ensinamos, não é a palavra que nós ensinamos. O valor que nós entendemos na palavra, o mundo não tem. Então, muitas das vezes, nós olhamos para dentro da nossa casa, nessa situação de pressões culturais, emocionais, financeiras, espirituais, e às vezes até pensamos, não sei se já passou pela sua mente essa pergunta, em momentos difíceis: Senhor, será que vamos aguentar? Será que vamos aguentar esse tempo em que nós vivemos?
Eu quero te dizer que a vida cristã, ela não é isenta de sofrimento. Ela não é isenta. Jesus lá em João, por ali mais ou menos pelo capítulo 15, Jesus vai falar um pouco sobre isso. Eu não os peço que os tires do mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falando, eu passei e eu venci, e vocês em mim, Jesus Cristo, vencerão também. Então a vida ela não é isenta de sofrimento. Essa carta de Pedro, que nós lemos, que é o versículo base da ministração de hoje, Pedro ele estava escrevendo para crentes e para famílias de crentes que estavam vivendo um momento de perseguição. Eles eram perseguidos nessa época. Eles eram confrontados, os seus valores bíblicos, o cristianismo ali estava nascendo, a questão da igreja, e eles eram perseguidos, eles eram confrontados. E eu fico pensando isso há 2000 e poucos anos atrás, e nós vivemos isso hoje. Nós não somos confrontados pela nossa fé, nós não somos confrontados se nós pararmos em qualquer lugar público e começarmos a pregar o evangelho. Quantos vídeos nós vemos hoje na Europa afora e outros lugares também, pessoas pregando e vem pessoas seculares, vamos dizer assim, e até bofetiam, até dão tapas e até xingam e até recriminam, porque a pessoa simplesmente está ali pregando a palavra de Deus. E era mais ou menos este momento em que Pedro escreveu esta carta, falando encorajando aquelas pessoas, encorajando as famílias para permanecer firme diante das provações. Permaneçam firmes diante da adversidade. E é esta mesma palavra que nós recebemos hoje, de Pedro e do Espírito Santo. Não se abata mediante as dificuldades, mediante os problemas, mediante as tribulações e as aflições. Permaneçam firmes. Em quem? Na fé, na palavra de Deus. Sabe, tem coisas que nas nossas casas, e até mesmo na igreja, não muda de uma hora para outra. Quantas mães eu conheço de testemunhos que já ouvi pessoalmente, que oraram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos pelo filho. Mas o filho se converteu, porque o Senhor ouviu a oração dela. Mas aí eu te pergunto, esse 1 ano, 2 anos, 5 anos foi fácil? Não foi, mas permaneceu firme. Então, seja lá qual a aflição que você ou sua casa possa estar passando, a primeira palavra de Deus para nós hoje é: permaneça firme diante das provações, das dificuldades, porque Deus é contigo. Eu olho às vezes, para o momento em que nós vivemos como nação e dá alguns desânimos de vez em quando, mas aí eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em que sentido? Não vou pregar sobre eles, mas é de que Deus em momento algum os abandonou, verdade? Mas Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Sabe, nós vivemos, eu estava, esse final de semana antes, eu estava lá na conferência de homens, da hombridade, lá na CRP, as mulheres aqui, algumas participaram também na das mulheres, que foram ao mesmo tempo em lugares diferentes ali. O pastor que estava lá, ele era de Brasília, e ele ministrou muito bem na questão dos homens, e ele trouxe isso. Nós não podemos ceder às pressões que são impostas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nos dias em que nós vivemos. Não podemos ceder em momento algum. Sabe, Deus está conosco. Pode ser na fornalha, nós temos que passar, ele falou muito bem isso, a nossa geração, que é a que eu me incluo, que ele estava falando, ele tem menos idade que eu, diz que ele tem 49 anos. Ele falando, a nossa geração é uma geração de medo.
É uma geração de recalque. Não, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Será que, como é que vai, o que vai dar? O que não vai se dar? Enquanto que a geração dos jovens de hoje, isso estou falando na questão mundo, né, que é chamada geração Z, eles não têm a força que nós temos. A nossa geração tem, eles não têm. Mas eles têm a disposição que nós não temos mais. Precisa ter uma unidade de geração para poder dar certo. Eles precisam ter a nossa experiência. Eles precisam ter a força que nós temos. E nós precisamos ter a disposição que eles têm. Se você dá uma olhada aí nas notícias no mundo que corre aí pela internet, você vai ver que é exatamente isso que tem acontecido. A geração Z, a geração de jovens de hoje, elas têm disposição para fazer o que nós não temos disposição para fazer. Mas eles não têm a força, eles não têm a experiência. E na maioria das vezes, eles também não têm a sabedoria para fazer. Então nós precisamos ter uma unidade com os nossos filhos, unindo as duas gerações para ficarmos fortes e termos o que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. A primeira questão que eu quero tratar sobre o texto que nós lemos, é o próximo slide, por favor, é a graça que alcança a família. O Deus de toda graça. Sabe por que Pedro usou o Deus de toda graça? Porque, entenda bem isso, não há situação que por mais que você possa estar passando, ou ter passado, de sofrimento ou de alegria, de escassez ou de abundância, não há situação em que a graça de Deus não possa te alcançar. Seja qual for a situação que você possa estar vivendo, seja qual for a situação que a sua família possa estar vivendo, a graça de Deus pode te alcançar, pode alcançar a sua casa, pode alcançar o seu filho, pode alcançar a sua família, e mais, ela pode mudar a realidade, porque Deus pode todas as coisas. Eu creio nisso, e creio mesmo. Sabe, nós ficamos às vezes muito presos. A nossa geração, mais uma vez, fica muito presa. Sabe o quê? Eu só vou ter de Deus aquilo que eu fizer por onde para ter. Ou seja, aquele momento em que está tudo bem, nós mal lemos a palavra de Deus. Às vezes temos um seminário de família, como teremos no próximo, lá, no outro final de semana, não esse, o outro lá, né? E a gente pensa assim, não, mas sábado e domingo, eu vou escolher, acho que eu só vou no domingo. Não, se eu for no sábado, eu não volto no domingo. Nós escolhemos. Agora, quando as coisas apertam, quando nós precisamos de um milagre de Deus, se colocar domingo de madrugada, sábado de madrugada, nós vamos vir para a igreja, porque nós precisamos. E achamos que com a nossa atitude nós vamos mover o coração de Deus. Entenda bem disso. Toda a graça de Deus, porque não há situação em que a graça de Deus não possa alcançar. Porque a graça de Deus é inesgotável. Inesgotável. E você vai entender um pouquinho mais para frente de que não é pelo nosso mérito que essa graça está sobre as nossas vidas. Não é pelo nosso esforço que essa graça está sobre a nossa vida. Até mesmo o significado da palavra graça mencionado aqui significa favor imerecido. A graça de Deus significa de que Deus ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Então, mesmo que você jejue ou não jejue, mesmo que você suba um monte de joelho ou a pé ou de qualquer outro jeito, quando nós falamos de graça, as nossas ações são anuladas. Não é por ela que a graça de Deus nos alcança. Sabe por que eu fico pensando? Isso aqui que nós vamos celebrar hoje é um memorial. É um memorial que o Senhor Jesus, é uma ordenança que Ele nos deixou, que é a celebração da Santa Ceia, que nos vai remeter ao sacrifício de Jesus na cruz. E eu te pergunto, por que Jesus morreu na cruz?
Ou por quem? Por nós, pelos nossos pecados. Ok? Aí eu te pergunto, quem é merecedor do sacrifício de Jesus aqui? Levante a mão. Quem aqui se esforçou, jejuou 50 milhões de dias para que tocasse o coração de Jesus, para que ele pudesse ser comovido e entregasse a sua vida no Calvário por você? Ninguém. Isso é graça. Nós não merecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Ele fez isso porque ele nos ama de uma maneira tão extraordinária, que se nós entendêssemos, nós viveríamos para ele e não para esse mundo. É verdade. É o amor dele que nos constrange. Foi por amor que ele morreu em nosso lugar. Não é porque eu sou bonito, e eu sei que eu sou. Não é porque eu sou forte, sei que sou médio. Né? Mas é pela graça, é pelo amor dele, por minha vida e pela sua vida. Então a graça é um favor que nós não merecemos, ou seja, Deus nos dá o que nós não merecemos. E eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Eu gostaria que você não se escandalizasse com isso. Nenhuma família é perfeita, muito menos a minha, como pastor dessa igreja. Eu não sou perfeito, aquele não é perfeito, o Renê não é perfeito. Não é. Se nós fôssemos, de repente, tratar uns aos outros com a nossa justiça própria, não sei se nós seríamos uma família. Não sei. Pense aí. Qual é a sua justiça própria? Eu mereço. Você não deve fazer isso comigo, porque eu mereço. Porque eu, porque eu sou o pai, porque eu sou a mãe, porque eu sou o filho. Justiça própria. Sabe o que a Bíblia fala sobre a nossa justiça própria? É um trapo de imundícia. E eu digo, justiça própria é um inimigo tremendo da vida de um cristão. Porque achamos e julgamos as pessoas pela nossa própria justiça. Por aquilo que nós achamos que é certo e que é errado. Enquanto que a palavra de Deus diz que nós devemos estar junto com as pessoas, estar somando com as pessoas dentro da palavra de Deus, e não pela nossa justiça própria, e não pelo que nós achamos que somos, que queremos, e que tem que ser do nosso jeito. Não pode ser assim. Sabe, graças a Deus, trouxeram uma ideia maravilhosa esses dias atrás aí, em relação à limpeza da igreja. E numa reunião de líderes de grupos de vida, né, nós entendemos ali por uma ideia dada de que cada grupo de vida teria a responsabilidade de limpar a igreja um final de semana. Isso foi muito bom, que a maioria das vezes era eu e algumas pessoas que nos ajudavam, algumas famílias até que nos ajudou durante um tempo e etc. Mas era sobrecarregado. Por exemplo, aí eu vou te contar só desse final de semana. Aí desse final de semana, o grupo de vida que veio fazer, que está nos servindo ainda, que ainda vai nos servir no final do culto, porque eles vão tirar todos os lixos, eles fizeram o café, eles estão nos servindo, ele está servindo a minha vida, está servindo a sua vida, e eles só puderam vir sábado, 2 horas da tarde aqui na igreja. Mas eu, pastor Silvano, limpava a igreja domingo, 2 horas da tarde, porque não tinha ninguém, quando todo mundo chegasse ia estar tudo limpinho. Mas no sábado ia ter grupo de jovens, no sábado ia ter ensaio do teatro aqui pro final do ano. Mas o grupo de vida, para limpar, só poderia vir nesse horário. Eu poderia usar a minha justiça própria e falar, não, está errado, vocês têm que deixar tudo. Você sabe o quê? Eu falei, não, Deus, cada um vai fazer do seu jeito. Nós entregamos, para que cada um faça no tempo certo. Gente, e estava tudo limpo hoje, eu não sei se você percebeu, mas tudo limpo, café gostoso. Apesar que eu tive que dar dica para quem fez o café, né? Mas tudo bem, né? Mas o café é gostoso, está tudo certinho. Então eu não posso usar minha justiça própria para isso. Eu tenho que deixar as pessoas trabalharem no tempo dela, do jeito dela, e eu orientar apenas naquilo para que possa dar certo.
para que possa dar certo. Então, a graça de Deus, ela nos alcança. Nenhuma família é perfeita, não a minha também não é. Todas as famílias têm falhas, né? E ao invés de você, de repente, parar e falar assim, realmente, a do pastor tem essa falha, você pensa na sua família. Realmente, a minha família tem essa falha. Porque isso vai ficar mais fácil você ser trabalhado por Deus. Tá? Então, todas as famílias têm falhas, mas a graça de Deus sobre as nossas casas, ela cobre todas as nossas imperfeições. É a graça de Deus que faz com que a minha justiça própria não sobressaia. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a cruz, eu digo, eu não sou merecedor. Eu não deveria ter o benefício de ser um cristão hoje, porque Jesus nos deu morrendo na cruz do Calvário. Mas eu sou um pecador. Eu não sou digno do que Jesus fez por mim. Se eu não sou digno do que Jesus fez por mim, por que que eu vou julgar o meu irmão com a minha justiça própria e condenar ele? Não posso. Não é o que a Bíblia nos diz. Não é esse o caminho. O quarto slide traz uma frase. Por favor, o próximo. A graça transforma lares quebrados em lares restaurados. É o que nós temos orado como pastores desta igreja. É o que nós temos falado e pregado tantos e tantos anos aqui na igreja, que nós somos uma família. Uma família que cuida um do outro, não que julga um ao outro. Uma família que está para ajudar e não para atrapalhar. Então a graça, ela transforma lares quebrados em lares restaurados. É a nossa oração. Se de repente hoje, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, até por pessoas que aqui não estão e que façam parte da sua família, o seu lar está quebrado, nós profetizamos e vamos orar sobre isso no final do culto, para que Deus restaure o seu lar, para que Deus restaure a sua vida, para que Deus restaure a sua família. Mas eu quero te alertar uma coisa muito importante. Talvez a restauração da sua família não começou ainda, porque ela tem que começar primeiramente em você. É em você. É isso mesmo. Tá? E nós entendemos muito bem, pela palavra de Deus, de que os erros dos pais, os filhos não precisam cometer. Eu penso, e até numa daquela reunião que eu falei sobre isso. Eu não sei se vocês já viram, me veio à mente agora. Tem uns vídeos na internet assim, que coloca o pai e um filho, uma filha, né, criança, assim, uns 8 anos de idade. E a mãe fica lá onde está o Felipe e a Renata, e a mãe fica falando assim, quem na sua infância teve uma bicicleta, deu um passo à frente? Vocês já viram? Vocês já se identificaram, né? Aí deu um passo à frente. E as crianças desses vídeos, geralmente elas vão caminhando, elas tiveram bicicleta, elas nunca passaram necessidade em relação à alimentação. Boa parte delas sempre foram para as escolas, ou de van, ou de carro que os pais levam. Aniversário, bolo de aniversário. Pensa lá em casa que são 7 filhos. E eram mais 3 cachorros também. É verdade? Né? Bicicleta. Eu me lembro, gente, quando eu ganhei uma bicicleta muito esquisita, muito bem. Gente, mas meu pai foi uma benção. O pastor também está no céu, graças a Deus por isso. Mas um dia ele me deu uma bicicleta que ele conseguiu no trabalho dele lá. E a bicicleta era esquisitinha, mas era uma bicicleta. Aí, mas pensa bem, o meu irmão mais novo, né? Como a gente chama lá, a raspa do tacho. Ele já veio quando meu pai tinha uma condição melhor. Ele ganhou, quando pequeno, uma barra forte. Quem lembra da barra forte? Né? Não lembra? Léo, por favor, Léo, não vem não. Não é, né? Ele ganhou uma bicicleta novinha. E eu com 15 anos, sei lá, com 16, com 14, que eu ganhei uma bicicleta esquisita.
Tá? Então, assim, esse vídeo vai mostrando que as crianças, elas vão andando porque elas tiveram muitas coisas, têm muitas coisas hoje, e os pais ficavam parados, porque eles não tiveram nada do que elas têm. O que isso significa? O que eu passei, a falta do que eu tive, não é necessário que o meu filho também tenha falta, que ele passe por isso. Aí é que eu falo, nós precisamos construir a base para os nossos filhos crescerem. Nós não precisamos dar tudo para os nossos filhos, eu não dou. Não é o meu objetivo. Mas a base, a estrutura espiritual, bíblica, e a questão também da vida, de poder fazer uma boa faculdade, para poder ter boas oportunidades, essa nós damos. Essa nós damos. Então nós precisamos pensar nesses valores. E os nossos filhos não precisam. Família, ela não precisa viver condenada pelos erros do passado. Eu quero que você pare para pensar muito bem nisso, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa situação. Pessoas que, de vez em quando, vem à sua mente um erro do seu passado, um erro dentro da sua casa, um erro que envolva a sua família, ou pelo menos que a sua família ela foi atingida pelo erro que você cometeu. Você não precisa viver, a sua casa não precisa viver com o erro do teu passado. A partir do momento que você utilize a palavra de Deus, confesse a Ele o teu pecado, se arrependa dele, e a Bíblia diz que Deus vai lançar no mar do esquecimento. Só que é algo que o mundo e que o diabo realmente trabalha muito, é a acusação. Ele é um acusador. Você lembra de Jó, quando lá Deus estava nos céus e o diabo foi lá e foi o que fazer sobre Jó? Foi acusar Jó. Ele é um acusador. E muitas das vezes vem essa acusação na nossa mente. Entendam uma coisa, a acusação, ela só tem legalidade na sua vida a partir do momento que você não tenha confessado o seu pecado, não tenha se arrependido do seu pecado. Se você confessou o teu pecado a Deus, se você se arrependeu do seu pecado, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então não viva com isso, em nome de Jesus. Deus, ele não age segundo os nossos méritos, mas segundo o seu amor e o seu favor. Seja qual for a situação que você ou a sua casa, a sua família possam estar passando hoje, nesse momento, a graça de Deus pode alcançar a sua casa e mudar isso, em nome de Jesus. Eu quero que no final, quando nós fizermos essa oração, você possa sair daqui com o seu coração limpo, porque você confessou, porque você se arrependeu e porque você está abençoando a sua casa. E a sua casa não será mais um palco de opressão, não será um palco de anarquia, não será um palco de confusão, não será um palco de desentendimento. Em nome de Jesus, porque a graça de Deus vai alcançar a sua casa hoje, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero trabalhar, só são 10, somos no segundo, vamos chegar bem lá hoje. O próximo slide lá. O chamado da família. O texto que nós lemos diz que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Entenda bem, o chamado que Deus tem para nós como família, para a nossa família, ele não é só para aqui, aonde nós estamos vivendo. Ele é eterno, ele vai se estender à glória com Cristo Jesus à eternidade. Entenda isso. Gente, eu fico pensando, hoje eu tenho muitos bons 55 anos de vida. Feliz da vida, não tenho problema com a minha idade. Por que isso? Porque eu sei que a palavra de Deus diz uma coisa. A vida do ser humano hoje, ela vai ali dos 70 aos 80 anos. Fora disso é canseiro e enfado. Então eu sei que eu já passei da metade da minha vida e não estou preocupado com isso. Ah, pastor, você está ficando velho, e aí? Não, eu estou mais perto do céu e da glória de Deus. Lá não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais queda de cabelo. Lá não vai ter artrite, artrose, osteoporose. Não vai ter nada disso.
Então nós estamos mais perto, entenda que sim, aqui não é o fim. A glória, ela é eterna e nós trabalhamos para isso e nós vamos viver com Cristo na eternidade. A família, ela é um projeto de Deus, um projeto humano com um chamado divino. Sabe o que eu às vezes acho assim, que eu fico às vezes pensando? Não sei se isso será possível no céu ou não, porque a Bíblia ela não descreve exatamente 100% como será o céu em termos de mente e de entendimento e de lembrança. Mas eu fico pensando, vamos supor aqui que tenhamos lembrança dos nossos familiares. E eu fico pensando, se eu chegar no céu e se essa possibilidade existir de ter lembrança de familiares, e de repente eu estar no céu e o meu filho, e eu não encontrar o meu filho, eu vou dizer, falhei, errei, perdi. Porque o meu projeto como pai, nem o meu projeto, a minha tarefa como pai, é no mínimo conduzir a minha família à glória eterna. No mínimo isso. No mínimo isso. Sabe? E nós precisamos trabalhar por isso. Então a família, ela é um projeto humano com um chamado divino. No próximo slide, Deus chama a sua família para refletir a glória de Cristo no mundo. Isso é muito importante. Gente, você querendo ou não, entenda bem, você é um exemplo. Você sabia disso? Querendo ou não, você é um exemplo para alguém. Querendo ou não, a sua família é um exemplo para alguém. Seja para o teu vizinho. Se você pensa que eles não te percebem, ele percebe. Eles olham, eles escutam. Eles veem quando de repente a porta do carro é batida com mais força. Quando o marido não abre a porta para a esposa. Eu sou um marido moderno. Não se faz homem como antigamente, que vem, abre a porta do carro para a esposa entrar. Gente, isso é coisa do passado. Sou um marido moderno. Eu entro no carro, sento e abro a porta por dentro para minha esposa entrar. Não faço isso, amor? O gesto e a intenção é a mesma. Só a modernidade que entrou no processo. Então, isso é verdade. Deus chama a nossa família para refletir a glória. Aí eu fico pensando uma coisa, pensa aí, para um pouquinho. O que os teus vizinhos, o que as pessoas que te conhecem, seja no trabalho, seja onde for, têm tido como reflexo da sua casa, da sua família e da sua vida. Nós somos chamados para refletir a glória de Cristo no mundo. Nós somos diferentes, sim, porque estamos em Cristo, vivemos uma vida em Cristo e o mundo não. Não somos melhores, não. Mas refletimos a glória de Cristo. O problema é quando de repente esse testemunho não é bem assim. O problema é que quando os vizinhos olham e eles não veem a glória de Cristo. Eles veem a glória da pessoa, eles veem outras coisas, mas não veem a glória de Cristo. Casais vivem aliança e a vida espiritual, ela deve ser nutrida. O primeiro ministério que cada um de nós temos, ele é na nossa casa, ele é na nossa família. Sabe, talvez eu tenho certeza, e eu não falo isso aqui por uma questão de querer animar ninguém ou querer fazer propaganda para nada. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo nós teremos pessoas aqui que serão levantadas como pastores. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a pessoa que não governa a sua casa nunca poderá ser um pastor. Nunca. Você precisa governar bem a sua casa. Está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Então, o teu primeiro ministério é na tua casa. Você quer ser um líder de grupo de vida? Sim, mas a tua casa, você tem o que dentro da tua casa?
como você trata o seu esposo, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos. O teu primeiro chamado está na sua família, na sua casa. E eu quero te dizer uma coisa muito importante, principalmente para nós homens. Desse chamado nós vamos prestar conta a Deus. Seu Manuel, você vai prestar conta a Deus da tua esposa, da tua casa. Querendo ou não, seu Manuel, não tem jeito não. Ah, é verdade. Wanderson, você vai dar conta a Deus da tua casa, dos teus filhos. Isso é verdade. Então, o nosso primeiro ministério, ele começa na nossa casa. Sabe, tem muita gente que tem como parte principal o culto de domingo. O culto de domingo, ele começa dentro da nossa casa todos os dias, com ministrações, com orações, com leitura da palavra, com eu te abençoo. Como, olha, está difícil, vamos aqui sentar, vamos ajoelhar. Durante essa campanha da família, lá em casa, nós temos um propósito de orarmos juntos durante essa campanha. Estamos fazendo, estamos seguindo. Eu não sei se você perdeu essa oportunidade na sua casa. A pastora Keila, no domingo passado, entregou um salmo em forma de oração. Eu não sei o que você fez com aquilo, se você guardou. Sabe, às vezes assim, Deus vai dando as coisas, e a gente vai pegando e vai guardando nas gavetas lá, e perdemos a bênção de Deus nas nossas casas, porque não aplicamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não sei se você leu ou cantou, ou orou aquele salmo. O simples fato, entenda bem, de você ter pego aquele salmo em forma de oração, e de que se todo dia você só fizesse isso durante essa semana, pego aquele salmo, junto com a sua família, lesse aquele salmo e fizesse uma oração, eu creio que o ambiente da tua casa já teria mudado há muito tempo. Se você fizer só isso. Só isso. Porque você atrai a presença de Deus para o lugar. E aonde Deus chega, aonde Jesus Cristo está, toda a casa que ele entrou, houve mudança. Vamos por terceiro, que só faltam 7. Próximo slide. O processo da restauração. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Como nós falamos, toda a família, ela enfrenta crises, conflitos conjugais, dificuldades financeiras, perdas, até perdas temos, e realmente acontece, enfermidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, no próximo slide vai falar algo muito importante para mim e para você. O sofrimento não é o fim. Ele pode ser um processo para revelar o poder de Deus na sua vida. Às vezes Deus permite que nós venhamos passar por situações, e nós encontramos isso na Bíblia. Eu não estou criando. Se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver várias situações com isso, em que um sofrimento foi permitido para que a pessoa pudesse entender, para que o povo de Deus pudesse entender que eles estavam errados e que eles deveriam se arrepender, que se eles fizessem isso, eles teriam a bênção de Deus sobre a sua casa. Veja no próximo slide, por favor, Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu fico pensando algo, eu sempre penso nisso. Vejo a situação do nosso país e eu fico falando, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos. E eu fico pensando, às vezes, nos discípulos de Jesus. É até algo que eu quero posteriormente trazer aos jovens da nossa igreja. Gente, entendam bem, os discípulos de Jesus, a maioria deles tinham, no máximo, 20 anos de idade. Olhe quem Jesus escolheu para discípulo. 20 anos de idade. E eu falei assim, a estratégia de Jesus ela é boa. Sabe por quê? Uma pessoa jovem, você consegue trabalhar com ela. Uma pessoa que já é mais experiente, que acha que sabe de tudo, rapaz, é difícil trabalhar com ela. Para mudar a mentalidade de uma pessoa com mais experiência é complicado. E Jesus sabia disso.
Então ele pegou os jovens. E eu vou te dizer, pais meu não, tinha jovem com menos de 20 anos no grupo de Jesus, como discípulo de Jesus. Eles trabalharam com Jesus, eles conviveram com Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Depois da subida de Jesus aos céus, esses jovens, foram responsáveis por pregar a palavra de Deus em todo o lugar que eles podiam estar. Eles foram perseguidos, eles tinham famílias, eles não eram pessoas simplesmente assim, né, não tinham compromisso com ninguém, tinham famílias. E eles foram a flecha lançada por Jesus para difundir, para espalhar o evangelho. Glória a Deus, se tornaram apóstolos. Né? A maioria da parte da Ásia, do Oriente Médio, do Oriente em si, ali da África, eles alcançaram ali, parte da Europa também, eles alcançaram, esses discípulos, esses jovens alcançaram, fizeram viagens longínquas, entendam bem, sem... Vantes, o dia você vigia com isso aqui, que se eu quebrar, a culpa não é minha não, hein? Deixou atrás aqui do pastor, misericórdia. Eles fizeram viagens longínquas, sem avião, sem carro, sem trem, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus, ô povo abençoado, merecem estar nos céus. Você já parou para pensar qual foi o final da vida de cada um deles? Dos 12, porque Matias entrou, né? Dos 12, somente João morreu de velhice. Só João. Esse era esperto, era o amado, era o que deitava no ombro de Jesus, estava sempre do lado de Jesus ali. Só ele na ilha de Patmos. Os outros foram crucificados de cabeça para baixo, cerrado ao meio, e daí por diante, só para... Né? Só para... Aí eu fico pensando, o que nós vivemos hoje não é nada comparado ao que eles viveram. Então entenda uma coisa, se tivermos de sofrer, irmão, sofra por Cristo, porque Ele é contigo. Em nome de Jesus, Ele é contigo. No próximo slide, por favor. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Entenda isso, não tem toda e qualquer coisa que vier sobre nós. Deus nos dá o escape, Ele no mínimo nos dá a condição de suportar aquilo e o melhor de tudo, Ele sempre estará conosco. Não nos abandonará de jeito nenhum. O próximo slide para irmos por fim. Uma promessa poderosa para a família. O Deus de toda graça, que nos chamou, nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Eu quero parar um pouquinho nesses 4 verbos aqui que estão aplicados à vida da família. O primeiro, pode pôr o próximo slide, por favor. Hoje pode subir e tocar que não tem problema. Próximo slide, por favor. Perdão. Aperfeiçoar. Olha só, Deus trabalha em nossas falhas para nos tornar mais maduros. Nos molda, removendo imperfeições, para nos tornar mais semelhantes a quem? A Cristo Jesus. O que nós pregamos aqui na igreja, o que está dentro da nossa visão como igreja, da nossa missão como igreja, sermos uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Cristo. Eu não quero que nenhum de vocês possam se parecer comigo, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas se vocês e se eu parecermos com Cristo, nós sim, aí seremos alguém influente nessa terra. Porque Jesus não teve pecado, não teve erro nenhum. Próximo slide. Firmar. Ele coloca fundamentos sólidos no lar, na nossa casa, na nossa família, para que não sejamos abalados pelas pressões externas. Ele nos dá firmeza espiritual, convicção, segurança na fé. Irmãos, pode ser a tempestade que possa estar acontecendo. Você tem que entender que o teu Deus é maior do que tudo que você possa estar passando. Ele é contigo, entenda isso.
O sofrimento pode fazer parte, mas ele não te abandona, ele te firma. E isso nós precisamos passar para os nossos filhos. Sabe por quê? Hoje eu ainda tenho influência sobre o Renê. Ano que vem ele vai estar casando, ele vai começar a família dele. É lógico que a nossa cobertura ainda vai estar sobre ele, a nossa oração, mas a família passa a ser dele. Ele passa a ser um sacerdote. Ele agora tem que influenciar a vida dele e da sua esposa e talvez dos filhos, se assim vierem, como Deus o permitir. É uma nova família. Então a minha parte, ela vai chegando ao tempo dela. E vai surgindo uma outra geração que precisa ter fundamentos sólidos, que precisa permanecer, que precisa aguentar pressões externas, que precisa ter firmeza espiritual, convicção e uma fé segura no Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Próximo slide. Fortalecer. Ele nos dá força para enfrentar os desafios da jornada. É Ele que nos fortalece no nosso momento de fraqueza. Entenda bem, eu não sei aqui quem está no grupo da igreja lá. Uma pregação chamada da Amaleque lá, como é que era o tema mesmo? Vencendo a Amaleque. Está lá no grupo da igreja. Vamos lembrar de postar de novo lá. Sabe? Essa ministração falou muito aos nossos corações. E sabe qual foi, amor, a pregação do pastor lá para os homens ontem na conferência? A mesma ministração sobre Amaleque. A mesma palavra sobre Amaleque. De duas pessoas diferentes, de duas pessoas que não se encontraram. A mesma palavra Deus deu de novo sobre Amaleque, sobre a história de Davi, quando a cidade foi destruída, toda a família deles foram levada e os que estavam com eles queriam apedrejar Davi. Foi a mesma palavra. Sabe, nós precisamos entender que é nesse momento de aflição que Deus nos dá força. É Ele que nos fortalece, foi Ele que fortaleceu a Davi. E depois daquela situação ali, Davi pegou os seus e foi buscar toda a sua família, toda a sua casa. E olhe bem, Deus foi tão poderoso que não se perdeu nem sequer. E Deus é tão mais gracioso ainda, que os despojos que eles trouxeram, Davi mandou presente para todos os povos que viviam perto, porque era em abundância. De uma situação de desespero, de uma situação, estou falando de Davi, de fraqueza. Davi se fortaleceu no Senhor. Foi lá, em nome do Senhor. Primeiro ele consultou o Senhor, entenda bem. Ele falou: Deus, eu posso ir? Olhe bem, ele perguntando para Deus se ele poderia ir buscar as suas esposas, se ele poderia ir buscar os seus filhos, porque o inimigo tinha levado cativo. Deus, eu posso ir? E Deus virou para ele: sim, pode. Aí Davi não é bobo, né? Deus, eu vou prosperar nessa viagem? O Senhor vai me dar graça? Deus falou: vai que eu vou te dar graça. E ele deu. Talvez falte isso na sua casa, você como sacerdote do seu lar, você como mãe dos seus filhos. Deus, eu não aceito o meu filho desse jeito. Eu não aceito a influência do mundo na vida do meu filho. Eu não aceito, Senhor. Senhor, quebra essa maldição. Senhor, tira essas más influências de volta dos meus filhos. Senhor, cobre os meus filhos com o sangue de Jesus Cristo. Foi o que Davi fez. E prosperou. E prosperou porque Deus era com ele. E eu te digo que se você fizer, você vai prosperar, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Próximo slide. Já estamos terminando, gente, mas eu não quero perder essa palavra. Estabelecer. Ele nos dá estabilidade, segurança e propósito. Entenda muito bem isso. Deus, Ele nos dá estabilidade, aquilo que nós às vezes não temos. Aquilo que de repente está te faltando hoje pode ser estabilidade. Ele te dá estabilidade, Ele te dá segurança, porque a nossa segurança, o nosso socorro está em quem? Em Deus. E Ele te dá propósito. Gente, entenda isso, você tem um propósito. Vou melhorar isso. Deus tem um propósito na sua vida.
E eu vou mais adiante, como Davi foi. Deus tem um propósito na sua família. Oh, rapaz, que isso? Não é um inimigo, não é um capeta, não é o diabo que vai tirar esse propósito. Se você se levantar firme em Deus, Ele estabelece, fortalece e muda a realidade da tua casa. É Ele que faz isso. Nos firmas em fundamentos sólidos, como uma casa bem construída sobre a rocha. A palavra de Deus é a rocha que sustenta as nossas famílias, as nossas casas, em nome de Jesus. Último slide, glória a Deus. A nossa família, ela não é perfeita, mas é aperfeiçoada, firmada, fortalecida, estabelecida pela graça restauradora de Cristo Jesus. Tenha isso para a sua casa. Tenha isso aqui para a sua casa. Nossa família não é perfeita. Levanta a mão aí quem tem uma família perfeita, por favor. Mas é aperfeiçoada em Cristo Jesus. Ela é firmada na rocha que é Cristo. Ela é fortalecida em Cristo e na sua palavra, no seu poder. E ela é estabelecida pela graça que restaura, é restauradora em Cristo Jesus. Esta é a graça restauradora de Cristo Jesus para as nossas casas, para as nossas famílias.